Bom, oitavo ano, tudo bem? Né? Saudades, como é que tá a vida aí de vocês? De boa, tranquilo, né? Só no celular o dia inteiro. Olha, deixa eu falar pra vocês, vocês fizeram uma avaliação, lembra, né? Eu postei a nota no Classroom lá individual, todo mundo recebeu, né? A prova tá comigo, tudo bonitinho. Agora nós devemos fazer mais uma avaliação. Agora eu não sei data nem nada não, mas a gente vai fazer. Então, pensando nessa avaliação também, né? Nós vamos corrigir as atividades suplementares. Eu gostaria que vocês acompanhassem, tá bom? Marca de preguiça, todo mundo sintonizado aí, todo mundo focado. É cansativo, não tem outra forma, né? Nós vamos ficar assim por enquanto. E aí eu gostaria muito que vocês corrigissem, tá? Então vamos lá. Lembrando, né, que eu estou olhando, lembra as questões lá, estou comentando, estou postando, alguns melhoraram e outros precisam melhorar um pouquinho mais, tá? Então vamos lá. Nós vamos para a apostila suplementar, lá as atividades suplementares no capítulo 5. Então o número 1 traz um texto, né? Tem certeza que todo mundo leu. O textinho é um pouquinho grande, mas é fácil de entender. Então na página 129, no texto fala do José Robson, né? É um imigrante ou um emigrante, né? Explique. Presta atenção. O texto fala do José Robson, que ele saiu de onde? Do Nordeste, né? Ele saiu de Recife, não foi? Olha lá. Ele jogou no Santa Cruz, né? Mas ele jogou no Esporte Clube de Recife, então ele veio do Nordeste. Para onde que ele foi? Para São Paulo. Tentaram o quê? A vida, né? Uma vida melhor, né? Nós já falamos sobre migração, que é o movimento que as pessoas fazem. Então, José Robson, em São Paulo, é um imigrante. Ele chegou em São Paulo e tinha um sonho, né? Vocês viram no texto, como todo mundo sonha, ele também sonhava, e naquela época, né, já um tempo atrás, ele sonhava em quê? Em ser jogador de futebol. O texto fala sobre isso. Só que ele não conseguiu ser jogador de futebol. Mas ele não voltou para o Nordeste, né? Ele teve apoio, uma pessoa comentou com ele, de acordo com o texto, não volta, vamos tentar mais um pouco, espera mais um pouco, né? E nessa tentativa, ele conheceu um chileno, né? Um chileno, o patrão dele era chileno. E o patrão José Robson, chileno, né? Olha o nome aí, chileno. Então, ele veio para o Brasil do Chile. Lembrando que São Paulo, nós já comentamos, recebe imigrantes de vários lugares, não só, né, do Brasil, de outras regiões, mas também de outros países. Então, a pergunta é a letra B. E o patrão chileno José Robson é um migrante, um emigrante ou um imigrante? Então, nós podemos falar o quê? Que ele é um migrante, ele migrou do Chile para São Paulo. Em São Paulo, ele é considerado um imigrante, né? Um migrante aí, ele fez um movimento de migração. De onde ele saiu? Já estou indo além. De onde ele saiu do Chile? Ele é imigrante. Nós já falamos sobre isso. Não tem dúvida não, muito tranquilo. Virando a página, nós vamos para a página 130, número 2. Assinale a alternativa que apresenta o conceito corretamente. Então vamos lá. Migração é qualquer fluxo, número de pessoas que se mudam de um país ou região para outro, né? Então, migração, movimento que as pessoas fazem, de ida, de vinda, né? De algum lugar para algum lugar. Então, é a letra D. Número 3, nós vamos observar o seguinte, ó. As causas das migrações são variadas, nós já estudamos vários tipos, né? Fatores estruturais e fatores conjunturais. Então, é para vocês escrever a diferença. Quando eu falo em fatores estruturais, eu estou falando principalmente de elementos que ajudam a construir a base econômica, a economia, a estrutura do país. Então, se uma região tem uma estrutura econômica muito boa, a migração vai ser menor. Menos pessoas vão sair de lá. Se ela não tem uma estrutura melhor, muitas pessoas vão sair de lá. Então, no caso estruturais, se baseia principalmente na economia, né? O fato em si, a economia, né? A produção, maior ou menor. Os fatores conjunturais, né? Conjunturais, são o quê? Né? Nós vamos ver que os fatores conjunturais são combinações de acontecimentos de um determinado momento. Então, a conjuntura do Nordeste é seca. A conjuntura da Síria é o Estado Islâmico, são guerras civis. Aquela conjuntura faz com que as pessoas migrem para outras áreas, certo? O
número 4 vai falar justamente o quê? Dos sírios, né? Dos refugiados, dessas pessoas que são obrigadas, por vários motivos, a deixarem o seu país de origem. Então, a letra A do número 4. Na letra A do número 4, o que são refugiados? Né? São aquelas pessoas por causa de são pessoas que por causa de uma perseguição são obrigadas a deixar. Então, geralmente pode ser perseguição política, pode ser perseguição religiosa, né? Ou mesmo crises econômicas, que é o caso, né, da Venezuela, dos venezuelanos, por motivo econômico, eles vão deixar o país, né? E por decreto, em reunião internacional, chegou-se à conclusão que os países, por convenção, né, internacional, deveriam aceitar essas pessoas. Então, eles não são ilegais, né? Acho que a próxima questão fala sobre isso. Eles são legais. Por que eles são legais? Porque eles têm direito. Eles vão pedir asilo, eles vão pedir ajuda àquele governo daquele país e vão receber. Na maioria das vezes, eles são, né, são aceitos em vários países, mesmo que a população desses países, né, como que fala? Se torna preconceituosa em relação a eles, tem preconceitos, discriminação, de onde eles vêm e aonde eles chegam, a origem deles, né? Tem origem na África, nós já comentamos, então os europeus têm muita discriminação, muito preconceito em relação aos africanos e etc. Então vamos lá, o que são refugiados, nós já falamos, né? Que são pessoas que vão deixar o seu país, né, por alguma perseguição. Eles são migrantes legais ou ilegais? São legais, né? Legais baseado em quê? Em convenção internacional, né? Mesmo sofrendo preconceito e discriminação. Na letra B, de acordo com o texto, compare o papel do Brasil na situação de refugiados sírios, específico, tá? Com os demais países, tanto da Europa quanto da América. Então, o Brasil, em relação à Europa, de acordo com o texto, ele recebeu um número menor de sírios. Certo? É só olhar os números lá. Em relação ao continente americano, nós vamos ficar em segundo lugar. A gente só vai perder, né, em aceitação do número de sírios no Brasil só para o Canadá. O Canadá recebeu um pouquinho mais de sírios do que o Brasil. Certo? Então, em relação à Europa, o número nosso é menor para os países europeus, Alemanha, Espanha, né? E em relação ao continente americano, a gente vai ficar atrás do Canadá. Número 5. Além dos refugiados, também deu abrigo nos últimos anos a refugiados de outras nacionalidades, principalmente que haitianos e venezuelanos, tá? Depois, 6. O 6 é a letra C, acho que não tem dúvida não. Em razão da fronteira, nós estamos falando de México e Estados Unidos, em razão da fronteira territorial extensa, grande, entre México e Estados Unidos e da ação de pessoas que favorece a entrada ilegal de imigrantes. Nós já falamos que milhares de brasileiros, não só brasileiros, vão tentar entrar nos Estados Unidos através da fronteira com o México, né? E aí nós vamos ter migração o quê? Ilegal. Número 7. O aumento da população relacionado aos fatores naturais, somados aos fluxos migratórios, a chegada de migrantes, vai ocasionar o quê? Crescimento demográfico. Letra B. Número 8. Então vamos lá. Alguns países apresentam taxas de fecundidade inferiores a 2 filhos. O que é fecundidade? Nós já falamos. Número de filhos por mulher. Então tem muitos países, principalmente os mais desenvolvidos, a taxa de natalidade é muito baixa. Nós já comentamos que as maiores taxas de natalidade estão nos países pobres. Continua. Quais os problemas que esses países podem enfrentar se essa projeção continuar? Ou seja, de diminuir o número de filhos, de diminuir a taxa de natalidade, né? Então vamos para a primeira pergunta. O que eles poderiam enfrentar? Nós vamos ter um problema sério de envelhecimento da população, a mão de obra vai ser reduzida, já que a taxa de natalidade, né, reduziu, futuramente essa mão de obra vai ser reduzida, então eles vão ficar com carência de mão de obra. A previdência, né, também é um problema sério, lembrando que vários países europeus fizeram reforma da previdência, porque o número de aposentados, né, vai aumentar, a expectativa de vida é maior, então a gente vai ter problemas sérios. E quais políticas poderiam ser feitas? Principalmente o quê? Ajudando, né,
oferecendo gratuitamente uma escola de qualidade, porque eles alegam nos países desenvolvidos que o custo é muito alto da educação. Lembrando que muitos países não assumem, não é pública as escolas, as universidades, ok?